Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Abram comigo suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante. Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante. Glória a Deus, aleluia. Jeremias fica para frente de Salmos, depois de Salmos tem Isaías e Jeremias. Capítulo 31, versículo 31 em diante. Amém, glória a Deus. Na versão da Bíblia que eu estou, versão árabe, Almeida, revista atualizada, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havendo despousado, diz o Senhor. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês foquem na palavra, prestem atenção. E a ministração da palavra é feita de detalhes. E às vezes, quando nós perdemos um detalhe do que é ministrado, nós não conseguimos amarrar as pontas, às vezes não entendemos a mensagem, porque às vezes a gente perde algum pedacinho, né? Então, se não se distraia, observe que Deus tem para falar com vocês através desta palavra, para que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Para os irmãos que sabem, né, meu pé está doente de novo. Aí os irmãos sabem por quê, né? A pastora fez um monte hoje de novo. Ele diz que vai no monte e meu pé dói. Mas, amém. Bom, essa palavra, ela fala de uma aliança. O profeta Jeremias fala para nós de uma aliança que Deus propôs, prometeu para a nação de Israel, e que era uma aliança futura. Ela não era uma aliança só para aquele povo, não era uma aliança só para aquela época. Ela era uma aliança que, como hoje nós conhecendo, né, toda a Bíblia, nós sabemos que essa aliança foi estendida. Essa aliança nos alcançou. Mas só que, às vezes, nós temos que entender o que é uma aliança. Porque às vezes tem alguns de nós que pensam assim, uma aliança é uma anel que eu coloco no dedo. Não, o anel que a gente coloca no dedo é um símbolo. A aliança do compromisso. A aliança ela pode ser uma sociedade, quando duas pessoas se juntam em um empreendimento. Ela pode ser você se alinhar a alguém. Ela pode ser um ajuste, um acordo, um pacto, um conserto. Quando nós falamos o Antigo Testamento, quando nós falamos Testamento, nós estamos falando de uma aliança. Quando nós falamos Novo Testamento, também nós estamos falando de uma nova aliança. Isso é aliança da parte de Deus. Ou seja, o que é uma aliança? É o empenho, né, da nossa palavra, quando nós assinamos ali no papel e trazendo para nós que é maioria, o que é uma aliança de verdade? Aliança é um casamento. Quando a gente vai lá e assina aquele papel, né, fala assim, eu assinei um papel ali, eu tenho uma certão, não, você assinou um contrato. O contrato que você fez
com a pessoa do sexo oposto. E esse contrato que nós fazemos com as pessoas, né? Eu fiz com a minha esposa, e às vezes a gente faz alguns contratos de prestação de serviço ou de qualquer outra coisa, ele é uma aliança. E toda aliança ela tem cláusulas. Coisas que devem ser cumpridas por um lado e cumpridas pelo outro. Ela não pode ser feita só por um lado. E nós temos que compreender que eu vou usar a referência, o simbolismo do casamento como uma aliança que ela vem nos trazer algo da parte de Deus. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas eu não sou casado, não sei, não, mas você não sendo casado, mas você está inserido na noiva de Cristo. Então você já tem um esposo, você já tem, entendeu? Alguém que cuida de você. Então nós entendemos dessa forma, que nós todos como noiva de Cristo, não é eu sou a noiva de Cristo, é a igreja. E às vezes eu falo noiva, a pessoa fala, não, eu sou noiva de Cristo, né? Nós estamos falando da igreja. Então, para nós compreendermos o que é uma aliança, nós temos que entender o que Deus fez através desses tempos vivos. O que é que Ele nos prometeu? Algumas promessas em si, outras não. Outras simplesmente prometeu que ia fazer para nós e continuou fazendo. Nós, às vezes, não compreendemos. Nós, às vezes, não entendemos. Nós, às vezes, falhamos por não entender a prática da aliança. Os casados aqui, né? Você faz, vou falar com os homens, né? Você faz tudo que você quer. Um homem casado faz tudo que você quer. As esposas casadas faz tudo que você quer. Se você falar para mim que você faz, não responder para mim não. Se você falar para mim que você faz, eu vou dizer que é algo errado. Se eu falar assim, eu faço tudo que eu quero, é tudo do meu jeito, é algo errado. Para a gente se submeter a uma aliança, um matrimônio, uma aliança de Deus, nós temos que abrir mão de coisas. Nós temos que renunciar. É isso que Deus pede a nós, renúncia. Se nós não renunciarmos, nós não conseguimos viver uma aliança. Se eu quisesse viver na minha vida de solteiro, que eu estou indo ali, aí eu não te interessa, não, eu estou ali. A aliança é dar satisfação. A aliança é você prometer e cumprir. E é isso que Deus, quando Ele anuncia a aliança, Ele está esperando de nós que nós dessemos a cumprir o nosso acordo, o nosso contrato, aquilo que foi redigido através da palavra de Deus. E às vezes não estamos conseguindo cumprir, não estamos pondo em prática. Nós estamos vivendo uma vida mais ou menos, irmãos. E crente, cristão, que anseia morar no céu, não pode viver uma vida mais ou menos. A palavra de Deus, ela nos adverte aos crentes mornos, aos crentes que ficam em cima do muro. Ou você é, ou você deixa de ser. E para nós temos que ter aliança para poder nós colocarmos, né, as coisas nos devidos lugares. Porque como eu falei, se eu falar para vocês que não, lá em casa eu faço tudo o que eu quero, tem uma coisa errada. Então na minha aliança, quando eu fiz uma aliança com Deus, aí tem um detalhe interessante que às vezes não observamos. Não sou eu que redijo e coloco os termos dessa aliança. Quando eu faço aliança com Deus, quando eu falo para Deus que eu vou andar nos caminhos dele, quando eu faço um acordo, uma aliança, quando eu falo para Deus assim, eu estou consagrando minha vida e tudo que eu tenho ao Senhor, Deus acredita. Ele acredita na sua palavra. A nossa palavra que nós damos para ele, que eu vou fazer, eu vou em tal lugar, eu vou fazer assim, eu vou tratar minha família bem, eu vou tratar minha esposa bem, eu vou ser um bom funcionário, eu vou ser um homem exemplar, eu vou ser uma mulher exemplar, eu vou ser um filho exemplar. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, irmãos. Você está fazendo um compromisso com Deus, a sua palavra para Deus tem valor. Nós, como homens, né, mulheres, às vezes a nossa palavra, nós fala e depois, tipo assim, eu não sei se eu não, com Deus não, irmãos. Quando nós falamos para Deus, eu vou fazer, ele fala assim, eu estou esperando.
Ele não esquece. Nós esquecemos das nossas promessas, daquilo que nós falamos. Por quê? Porque nós quebramos a nossa aliança com Deus. Nós fazemos aliança, às vezes, na hora da nossa necessidade. Estou precisando de um milagre. Aí eu vou, se o Senhor fizer isso para mim, Pai, eu prometo ao Senhor que eu promete aquelas coisas mais absurdas e depois não dá conta de cumprir. A aliança, irmãos, é para ser cumprida. A aliança é para você fazer aquilo que te cobram. Se você não fizer aquilo que te cobrou, aquilo que foi pedido para você, você não consegue viver uma aliança. Então, eu estou falando, se você não tiver renúncia no seu matrimônio, se você não tiver renúncia na sua carne, na sua forma de viver, você não conseguirá ter uma aliança com Deus. A aliança com Deus, ela exige de nós renúncia, ela exige de nós mudança de vida, ela exige de nós uma conversão. Conversão o que é? Eu estou indo numa direção, aí está naquela conversão à direita, à esquerda, você mudar o seu caminho. Se eu estou indo para aquele lado lá, só tem coisa que não presta, eu tenho que mudar. Então, conversão na nossa vida é tirar de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. E às vezes nós não conseguimos, às vezes nós não damos conta. Por quê? Porque nós não fizemos aliança com Deus. Porque nós achamos que Deus está brincando conosco. Irmãos, Deus não está brincando conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Jeremias está trazendo essa advertência aqui, Jeremias está falando da nação de Israel em relação ao cativeiro babilônico que eles iam passar. Deus estava avisando. Deus estava usando os profetas dele ali para falar, vai ter um cativeiro, se você não mudar a direção, se você não mudar a sua forma de vida, você vai passar por algo penoso, algo triste, algo ruim. E hoje, trazendo hoje para a nossa atualidade, nós estamos falando, nós estamos clamando, nós estamos vendo sinais, irmãos, sinais dos fim dos tempos. Alguns sinais bíblicos estão acontecendo em Israel. Eu já falei algumas vezes para os irmãos aqui que o espírro, um barulho simples que acontece lá em Israel, para nós, cristãos, que temos o prazer ou a vontade, o dever de além de conhecer na Bíblia, aquilo que acontece lá em Israel, para nós aqui é coisas grandes. Israel está sendo afrontado novamente. Há poucos dias atrás, era o Hamas que estava atacando Israel. Hoje o Irã está atacando Israel. Essas coisas que acontecem em Israel é cumprimento da palavra de Deus. Talvez, o antigo mar morto já está voltando a ter vida. Isso é o quê? Cumprimento da palavra de Deus, irmãos. Significa o quê? Que nós estamos caminhando para os nossos últimos dias, meses, anos. Eu não estou aqui fazendo uma profecia de amanhã, mas eu estou falando para vocês, o nosso tempo está se esgotando. O nosso tempo de consertar nossa vida, o nosso tempo de ter um conserto, uma aliança com Deus, está se esgotando. E às vezes nós pensamos que vamos ter uma segunda chance, não, irmãos. Às vezes tem pessoas que pensam que Deus, por ser amoroso, Ele é. Não, na hora, Deus salva todo mundo. Salva, não, irmãos. Se fosse para salvar todo mundo, Ele não tinha entregado o filho dele na cruz. Ele não tinha entregado o filho dele na cruz. Se a salvação era para ser estendida a qualquer pessoa, seu menor compromisso, não precisava de Jesus ter morrido. Jesus renunciou ali algumas coisas para poder estar no nosso lugar, viver uma vida santa, santificada, pura, para morrer como um cordeiro por mim e por você. Porque nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Eu falei há dias atrás, o nosso único destino sem Cristo é o abismo. Todos, independente, é o abismo. E a morte de Cristo na cruz, um homem sem pecado, um homem que viveu como nós,
como nós, teve fome, sede, sono, dor, suou sangue devido à pressão que ele passou, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vidas, vida e mudança. E às vezes nós estamos jogando a nossa oportunidade fora, irmãos. Ah, mas quando eu estou jogando a minha oportunidade fora, pastor, com a nossa forma de viver, nós estamos vivendo muito dissolutamente, muito tranquilo, despreocupado. Eu li um pouquinho desse livro para ministrar quarta-feira. Estava falando uma coisa na quarta, no segundo livro. E depois eu li em volta para é um livro que leio 2 dias, só que não estou com de ler ele antigamente. Antigamente eu li o Livro Testamento de 50 páginas por dia. Ele era um livro sem força, então 2 dias dava para ler. Só que ainda falta aqui umas 30 páginas para ler. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Esse livro aqui, ele fala de um avivamento que aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Pastor Willis Seymour. Eu li algumas partes desse livro. Eu me senti tão constrangido. Eu falei para o pastor, que eu falei para você como era? Eu ainda não sou crente. Quando você vê homens de Deus, homens que buscou estar na presença de Deus, orando, noites e noites em busca de um avivamento, orando por pessoas, sendo recriminado, sendo xingado, pessoas se levantando contra ele, falando que aquilo que ele estava fazendo não era de Deus, e Deus dá uma resposta para ele, que houve um avivamento ali nessa época. Aí a gente vê que nós estamos muito longe, irmãos. A nossa igreja hoje, não estou falando da igreja Brasil para Cristo, não, não de igreja, elas estão muito mundanizadas. Essa é a palavra. Nós estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja, o mundo entrar dentro das nossas casas, nós estamos despreocupados com a nossa salvação. É mais ou menos assim, não, aquela igreja ali está assim, eu posso fazer também aquela outra. Nós não estamos nos santificando, nós não estamos colocando nossa vida no altar de Deus. Nós vamos ser cobrados, irmãos. Nós vamos ser cobrados, Deus é cobrado de cada um de nós. Eu vou ser cobrado um pouco mais, eu vou ser cobrado pelo que eu falei para vocês. Mas vocês serão cobrados pelo que vocês ouviram. Eu sou cobrado pelo que eu falo e não pratico, vocês também serão. Então eu estou aqui hoje trazendo um despertamento para nós. Tenha uma aliança verdadeira com ele. Não é comigo, não é com a pastora, não, é com ele. O que for para você fazer como cristão, faça. Viva como cristão. Irmãos, viver aqui 60, 70, 80 anos é muito pouco diante da eternidade. Diante da eternidade. Nós passarmos a eternidade sofrendo, nós passarmos a eternidade. Você sabe por que ele fala que o inferno é horrível, é ruim? Não é questão do calor, não. É porque hoje aqui nós passamos algumas provações, o que nós fazemos? Corremos, joelhamos, Senhor, me socorre. Espírito Santo me ajuda. Me dá um direcionamento, faz um milagre na minha vida, conforta o meu coração. Lá no inferno, irmão, lá disse assim, haverá ausência de Deus. Deus está lá. Você não tem socorro, você não tem identidade. Viva, irmãos, os seus dias aqui, como servo de Deus. Não deixe se iludir pelas coisas do mundo. Não deixe se iludir pelas glórias terrenas. Deixa não. Coloque sua vida, coloque seu coração no altar de Deus. Ah, mas eu amo minha esposa, mas meu marido, meu filho. Você, coloque-se diante de Deus. Seja servo. Sirva a Deus com reverência. Sirva a Deus com honestidade, com amor. Ah, o pessoal está falando que eu sou enjoado. As pessoas falam que eu sou. Você é tradicional, só não. Eu sei que é tradicional, o tradicional está ali,
O ideal está lá, um dia. Eu não sou tradicional, mas eu quero viver a palavra de Deus. E às vezes nós não conseguimos. Deixa eu falar para vocês, o tanto que o ser humano é falho. Vou falar de mim, vocês entenderem. Há dias atrás, eu faço muito, eu como carne hoje, amanhã eu tenho vermelho e carne de massa. Faço, a carne eu tenho, faço a carne, eu não tenho. Eu tenho que comer mais carne branca, isso aqui no outro. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Mas meu pé aqui está doendo aqui dentro desse sapato agora. Vocês sabem por quê? Porque eu comi um sanduíche ontem. Cheio de bacon, cheio de sei de quê, gratuito, nem lembro para mim. Vocês estão entendendo como a gente às vezes não consegue, estou falando de mim, mas ele não consegue evitar algo que nos faz mal. Eu sei que faz mal e vou lá e uso. Tem gente que sabe que a Coca-Cola faz mal e quer o dia inteiro. Só que quando se trata de vida eterna, não é uma dor passageira, não é algo que eu tomo remédio, hoje daqui 2 dias eu estou bom, não. Nós estamos falando de algo constante sobre nossas vidas. Então, o que eu quero fazer para a igreja nesse dia de hoje? Que nós possamos firmar a nossa aliança. Porque a nossa aliança que a igreja tem, ela foi feita a preço de sangue. Ela em Mateus 28, 26, 28 diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 28, fala assim, porque isto, Jesus falando, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Aqui Jesus estava fazendo uma aliança conosco, através do sangue dele. Eu tenho uma aliança com ele. Só que para mim ter essa aliança com ele, eu tenho que mudar algumas coisas. Eu tenho que tirar algumas coisas de mim. Porque essa nova aliança, feita a preço de sangue, ela não foi comprada com ouro, com prata. Foi o sangue de alguém inocente. Esse preço eu não tinha como pagar. Não tinha dinheiro que pagasse. Mas Jesus foi lá e pagou por mim. E às vezes nós ouvimos essa palavra aliança e ela simplesmente nos remete a um anelo. Ela não nos remete a um compromisso com Deus. Ela não nos remete a um compromisso com o Altíssimo. Eu quero que hoje vocês estejam colocando nas suas mentes o poder dessa aliança entre nós e Deus. Uma aliança que Deus não quebra conosco. Eu costumo falar que a mão de Deus, ela fica sobre nós. Este poder, a mão de Deus, está ali. Ele não tira a mão sobre nós. É nós que saímos de debaixo da mão dele para dar uma voltinha, para ele fazer alguma coisa que não agrada a ele. É nós que nos ausentamos da presença dele. É nós que nos afastamos dele. Então, nessa noite, nesse dia de hoje, eu quero pedir para vocês, irmãos, não tire o seu foco do alto que é Cristo. Eu falei agora, né, que a nossa igreja, não a nossa igreja, essa igreja, a gente vê muito isso, de mundanização. Eu escutei um pastor falando algo, eu fui refletir. O pastor falou assim, as pessoas que vieram para a igreja, de 20, 25 anos para cá, provavelmente a maioria deles não se converteram a Cristo. Desculpa, sim. Quero entender, porque um pastor, uma pessoa estudada, foi falar isso. Aí ele falou, aí ele traz a explicação e eu fui fazer uma retrospectiva na minha vida. Eu me converti a Cristo em 82, algumas pessoas não tinham nascido aqui, eu tinha 16 anos de idade. E na Assembleia de Deus Madureira, no Pedregal, pertinho do Gama, na Assembleia do Gama. E na nossa igreja nós tínhamos segunda, quarta e domingo. Culto de doutrina, ensinamento bíblico. Quarta-feira, culto de oração só para crente. Não recebíamos idade. Nesse culto de quarta-feira era interessante. Chegava, louvava-se 2 ou 3 hinos da harpa, orava, ajoelhado cerca de 1 hora, 1 hora e 20. Ajoelhado orando.
Aí eu fui analisar quem que nós pedíamos naquela época, em nossas orações, do que a maioria de nós pedimos hoje. O principal pedido na nossa época era: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo do Senhor. Eu quero os dons do Espírito Santo de Deus. Senhor, tira, Pai, tira toda mundanização de mim, cai sobre mim o teu Santo Espírito. O nosso clamor era para ser batizado do Espírito Santo do Senhor. E hoje, qual que é o pedido que mais se propaga dentro da igreja? Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma chave de casa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Irmãos, mas não pedimos nenhum. Nós pedimos só o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje nós pedimos as coisas da terra, esquecemos das coisas do céu. Nós abandonamos as coisas do céu. Nessa época que eu estou comentando com os irmãos, a hora que estava de 5, 10 minutos de culto, misericórdia, a igreja pegava fogo. A igreja pegava fogo. Tinha irmão que quase que engolia demais o banco aí, porque era feio. Deus tocava, Deus apontava. Hoje não. Hoje nós só queremos receber. Hoje nós só queremos ter. Hoje nós não precisamos buscar mais os dons. Vocês perguntam, como você queria batizar no Espírito Santo? Quando veio? É até perigoso a pessoa falar assim: como é que é isso? Como é que funciona? Por que, irmãos? Porque nós deixamos o mundo entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa igreja e destruir a nossa aliança. Nós não temos fome de Deus. Nós temos desejo de Deus. Então é que lá em casa eu tenho que levantar, falar que eu vou no banheiro, para algum lugar, porque eu tinha que pegar no meu ouvido, sabe assim? Isso aqui. Eu vou ter que ir no banheiro para descansar. Aquela coisa para muito bem. Entendeu? Nós temos que voltar, irmão. Voltar a essa aliança. Falar do amor de Cristo dentro de casa. Conversar. Orar em família, orarmos juntos, buscar a presença de Deus. Isso é uma forma de nós renovarmos a nossa aliança, de nós voltarmos aqui, para poder nós recebermos isso aqui que Deus está falando para nós. Nós estamos abandonando a palavra de Deus. Alguns de nós, não estou falando da igreja aqui não, estou falando de cristãos. Alguns de nós estamos seguindo a homens. Alguns de nós estamos quase que igual o povo discutindo, pode futebol, nós estamos discutindo. Não, pastor fulano é que bom, não, é ciclano, aquele que prega. Aí você vai ver, o cara é coach, o cara não fala Bíblia, o cara não te adverte, o cara não te conduz pela palavra. A palavra de Deus, irmãos, é renúncia, é sofrimento, é pobreza, é humildade. Se você não tiver esse sentimento na sua vida, a soberba vai tomar conta. Eu falo muitas vezes, assim, eu estou conversando com pessoas, eu falo assim, o Senhor me deu algumas coisas depois que eu virei homem. Eu fui virar homem com quase 50 anos. Eu já conhecia nada. E eu falo, se eu tivesse o carro que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, eu estava no mundo aí, né? Faço de fora, né? Dirigindo, som dentro do carro. Graças a Deus que Deus esperou eu amadurecer para poder fazer as coisas para mim. E muitos de nós, irmão, não compreendemos isso. Não tem como, às vezes, nós queremos viver o melhor dos dois mundos, irmão. Não tem como nós agradar a Deus e agradar o inimigo. Não tem como servir a Deus e servir a mamão, que é o dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Dinheiro é bom, não estou falando que os irmãos não precisam ter, não. Mas para as suas necessidades eu sustento. Se você começar a correr demais atrás de dinheiro, você vai se perder. Se perde. A gente se perde, quando a gente foca demais em algo, a gente perde o algo que é visto. A gente tem que ter, o que a palavra de Deus fala. A gente às vezes fala que Deus fala, misericórdia. Está lá em Mateus, capítulo 7,
buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu buscar o reino de Deus, aí o resto vai vir, vai. Vida e investimento. É isso que Deus prometeu. Se você tiver muitos, para Deus. E quando nós temos muito para quê? Para repartir. No mundo existem muitas pessoas que passam privação porque outros juntam demais, outros seguram demais. Não é esse o propósito de Deus. Quando uns tem fome, o outro joga fora. Não quero chamar a igreja para nós nos amoldarmos, ou deixarmos sermos amoldados, deixarmos sermos lapidados pela palavra de Deus. Que nós possamos verdadeiramente colocar nossa vida no altar de Deus. Não é no altar da igreja, não, no altar de Deus. Chegar e falar com Deus, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero mudar o meu comportamento, a minha forma de agir. Me ajuda, me dê direção. Coloca pessoas na minha vida que possam me instruir nesse sentido, Pai. Aquelas pessoas que vêm e falam que eu tenho que ficar rico, que eu tenho que subir e descer. Não, Pai, tire de perto de mim. Traz pessoas que vão agregar valores cristãos na minha vida. Para que quando chegar no dia da minha partida, o dia que eu morrer, o dia que eu dormir com o Senhor, o dia que o Senhor me colher, eu tenho certeza que eu vou para os braços do Pai Abraão. Eu não vou descer. Porque a minha forma de viver vai me conduzir para cima e não para baixo. Só que isso eu tenho que fazer hoje, irmãos. Hoje. Não é amanhã. Eu posso deitar para dormir hoje e não acordar mais. Então eu quero pedir, irmãos, que tenhamos uma vida de compromisso, dedicação e entrega à palavra de Deus. Eu quero só ler os irmãos, algo também que está aqui em Jeremias, desde o começo. Eu acabo de encerrando. Já passou, não tem mais uma atividade de mim. Queridos irmãos, prestem bastante atenção nessa leitura. Eu não vou explicar para não tomar muito tempo, então eu vou ler. Está em Jeremias, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 8 e depois eu vou pular para o 12. O versículo 8 continua a demonstração, a exortação a Israel. Mas isso aqui serve para nós, porque Deus não muda. O que Ele cobrou de Israel pode cobrar de nós. Deus não muda, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre. A palavra de Deus diz assim, Jeremias, capítulo 6, versículo 8. Aceita a disciplina, ó Israel, para que eu não me aparte de ti, ou seja, me afaste de ti, para que eu não te torne assolação de terra não habitada. As iniquidades de Jerusalém são as causas das suas quedas, ou seja, às vezes nós caímos pelo nosso erro, nosso pecado. No versículo 12: as suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra. Está falando que Deus está falando com pessoas que Ele escolheu e pegou para Ele. Ele está falando que Ele vai pesar a mão. Por que não pesaria a mão em mim? Continuemos a leitura. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância. Ganância. Às vezes nós queremos mais do que nós precisamos. Eu tenho mais do que eu preciso. Eu sou um exemplo negativo nesse sentido. Eu tenho mais, muitas coisas eu tenho mais do que eu preciso. Isso é exemplo negativo, ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usa de falsidade. Nós vemos muitos homens de Deus que tinham que estar falando a verdade e estar desvirtuando a palavra de Deus. Continuemos. O versículo 14 diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu chego aqui e falo dos irmãos, Deus vai abençoar todo mundo. Todo mundo agora vai receber só coisa boa, só carro, só isso. Vocês estão mentindo. Eu não estou sendo homem de Deus, não é isso que a palavra fala. Como que eu posso profetizar paz para todos? Quem profetiza é só enviado de Deus. Se Deus falar para mim, fala, eu falo. Se Deus não falar, eu não posso falar. Eu falo aqui para a igreja todinha. Amanhã está todo mundo rico. Amanhã morre. Mas peraí, pastor. Eu morro
no ferrir. Então nós temos que viver da verdade. Eu não posso falar que vai ter paz. Os finais dos dias aqui na terra não é de paz, irmãos. Não é isso que a palavra nos mostra. Continuamos. Serão envergonhados porque comete abominação, comete coisas erradas, sem sentir por isso vergonha. As pessoas mentem, falam que não pode falar e não tem vergonha, não se arrepende, não volta. Nós temos isso direto. E eu não estou falando das pessoas do mundo, não. Estou falando de igrejas. Igrejas, as pessoas fazem isso de errado. Não tem vergonha. Não sabe o que é. Não sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão os que caem. Quando eu os castigar, confessarão, diz o Senhor. 16. Assim diz o Senhor. Ponde vós à margem do caminho e verde. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O Senhor está falando aqui, o bom caminho do Senhor. É aquele caminho que te traz paz, aquele caminho que te traz regozijo na presença do Senhor. Anda por este caminho. Não anda com pessoas que estão te levando para o caminho do mal, com pessoas que estão te levando para onde o inimigo quer que você vá. Não, está aqui, qual é o bom caminho? Pergunta, porque nele você vai achar descanso. Porque as pessoas não querem aquilo que fala, não tem interesse. Ou seja, não andaremos. Continua, versículo 17. Também pus atalaia sobre vós. O que é o atalaia? Um vigia. Ou seja, a pessoa que está falando para você, o caminho que você está tomando é errado. Ele vai te levar a um precipício. Ele vai te trazer consequência. E o que é que nós fazemos? Não damos ouvidos, né? Atalaia dizendo, estais atento ao som da trombeta, mas ele diz, não escutaremos. Continua. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve, tu, ó terra, eis que eu darei mal sobre este povo. Deus fala e acontece. Tudo que Deus prometeu, irmãos, na Bíblia, vai acontecer. Acontece com bom, mas acontece com ruim. O juízo de Deus, ela vai vir sobre a terra. E nós falamos assim, Deus é amor, mas é justiça. Então que nós possamos estar reatando a nossa aliança com Deus, que nós possamos estar fortalecendo a nossa aliança, para que a mão de Deus, quando vier sobre nós, venha para nos escolher, para nos retirar do meio da aflição, e não para nos abater. Amém? Coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. Vamos ver nossas cabeças por um minuto, quero fazer uma oração distante com a igreja. Senhor meu Deus, Deus de poder, Deus de graça, mas o Senhor falou comigo durante esta semana, o Senhor me constrangeu, Pai. O Senhor me mostrou que eu não sou nada. Eu me senti, Pai, como se eu não estivesse servindo ao Senhor com fidelidade. Foi o meu sentimento, foi o meu pensamento. E agora, Pai, estou aqui diante, Pai, do Senhor, diante da igreja, do ministro do Senhor, e quero pedir, Pai, que o Senhor traga sobre nós, Pai, sobre a nossa mente. Traga sobre nós, Pai, algumas coisas que nós estamos fazendo, algumas coisas que nós estamos agregando às nossas vidas, Pai, colocando em nossas casas, em nossa forma de viver, que não pertence ao Senhor, que eu sei que não pertence ao Senhor, mas que eu faço. Eu quero te pedir agora, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga sobre nós um constrangimento, Pai, para que nós venhamos a entender, Pai, que como servos do Senhor, servos que almejam aliança, que almejam morar no céu, que almejam estar ao lado do Senhor, Pai, nós possamos, Pai, estar abandonando, Pai, tirando das nossas vidas, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos impedir de estar diante do Senhor, Pai, tudo que me afasta de Ti, Pai, Senhor, tudo, Pai, tudo que me
me tira o prazer de ler a palavra do Senhor. Tudo que me tira o prazer de estar orando, falando com o Senhor, Pai. Que seja retirado da minha vida, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai. Faça isso por nós, Pai, nós te pedimos. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para que nós possamos nos afastar de pessoas ou de situações que venham nos tirar da presença do Senhor, Pai. Tira da nossa mente, Senhor. Tira, Pai. Tira, Pai. Todo pensamento impuro, todo pensamento malicioso, Pai. Tudo que não vem, Pai. Tudo que não vem do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, que seja retirado de nós. Pai, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, Pai, não tenha vergonha das nossas atitudes, Pai. Pai, que nós sejamos realmente constrangidos, Pai. Que nós possamos olhar para dentro de nós, cada um de nós, Pai. Olhar para o nosso interior, ver os nossos erros, as nossas falhas. E consertar, e mudar de vida. E reativar, reanimar, refazer aliança com o Senhor. E caminhar nessa aliança com fidelidade, com amor, com dedicação, com prazer, Pai. Pai, nós te pedimos, nos dê força, Pai. Nós somos fracos, nós somos falhos, Pai. Nós fazemos hoje, falamos aqui que vamos orar, que vamos ler a Bíblia, que vamos ter comunhão com o Senhor, para que chegue em casa. Nós já ligamos a televisão, já começamos a gritar, já pegamos o celular, esquecemos aquilo que prometemos para o Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos constranja, esteja do nosso lado ali, falando aos nossos ouvidos. Altinho, Pai. Para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser mudados, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, porque sabemos que o Senhor é misericordioso, sabemos que o Senhor é bom, e sabemos, Pai, que o Senhor tem amor por nós. Então nós te pedimos, Pai, nos ajuda, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.